Olá, queridos amigos do nosso curso de Naturopatia, sejam muito bem-vindos à aula 28. É um prazer mais uma vez para mim estar aqui com vocês. Eu sou o Guilherme Freitas, faço parte da coordenação do curso e antes de começarmos a nossa aula, vou trazer para vocês alguns recadinhos do coração importantes. Gente, o primeiro recado que eu quero trazer para vocês é sobre as atividades de fixação que podem ainda estar pendentes para você, tá? Nosso curso está chegando próximo do fim. Na verdade, eu não vou falar que ele está no fim, tá? Ele está no fim deste ano. E nós continuaremos o curso e ampliaremos o trabalho. Estou deixando isso sempre bem claro para que não confunda ninguém que assista essa informação, né? O curso não vai acabar, tá? Muito pelo contrário. Ele continua, mas este ano, no fim deste ano, tem a necessidade de receber um certificado. Quem quiser receber o seu certificado esse ano, precisa concluir as atividades de fixação que já estão disponíveis no sistema para que vocês possam aí garantir a sua presença, né? E fixar o conteúdo que você está aprendendo. Então, não se esqueça de realizar as atividades. A quarta atividade de fixação ainda não foi disponibilizada, tá? Ela vai ser disponibilizada agora entre o meio e o fim de outubro. Porque estamos deixando juntar mais conteúdo para que você possa responder numa única atividade, gerando menos confusão para você, né? Porque muitas atividades, muitos links, muitas coisas, a gente sabe que pode atrapalhar um pouquinho. Então não se esqueça das nossas atividades, vá assistindo às aulas, vá fazendo os protocolos todos corretos, porque os certificados do curso anterior estão pendentes de finalização. Os últimos estamos enviando ainda esse mês, tá? Quem não recebeu ainda, esse mês de fato encerra. É muita correria, muita coisa, vocês sabem como é, né? Então não dá para fazer tudo de uma vez. Agora, o certificado desse curso já é a emissão diferente. A gente também pretende entregar todos já neste fim de ano. Então faça as atividades e não esqueça desse detalhe. Amigos, pode estar um pouco escuro aqui, é porque começou a chover onde a gente ia gravar e agora que a chuva deu uma parada a gente fica correndo para fazer a gravação, tá? Mas espero que você esteja me enxergando bem aí. Ajustamos a câmera para que todos consigam nos ver e nos ouvir, que isso é muito importante. Amigos, outro recado importante é sobre a nossa 8ª live. Ela já está chegando, tá? Ela para ter sido realizada na terça-feira dessa semana, porém por motivos técnicos não conseguimos fazer. Deixamos a live para o dia 18. Dia 18 sem falta teremos a live. Participe conosco desse evento. Vai ser um assunto muito legal, onde vamos conversar sobre a solução mineral. Então a gente já está prometendo essa live há algum tempo, tudo. Como o conteúdo está sendo construído ainda, por isso que não disponibilizamos a live. Terça-feira que vem teremos o conteúdo bem legal, conversaremos bastante sobre a solução mineral, que é também um processo muito importante para a saúde integrativa e holística que a gente pratica aqui. Então vamos aprender sobre isso em live e tente participar da live porque esse conteúdo ele não pode ir para o YouTube, tá? Não podemos falar de solução mineral no YouTube. Então nós deixaremos isso disponível na live, faremos aí uma equipe fechada para quem participar da live e para quem quiser aprender aí sobre esse conteúdo, que é um conteúdo muito legal, tá? E aí, amigos? Não podia deixar de aparecer por aqui, né? Apareci agora aqui para falar para vocês um pouco sobre uma outra planta alimentícia não convencional, ou seja, uma punk muito legal que tem aqui nesse sítio também e que eu queria compartilhar um pouco com vocês, tá? Que é o coentro selvagem. A gente conhece muito o coentro que a gente usa como tempero no nosso dia a dia, na nossa residência. E também aquele coentro tem muitos benefícios medicinais. Porém, nós vamos falar hoje de um outro tipo de coentro que é fundamental aí para uma série de doenças, uma série de inflamações também, de processos inflamatórios, que é muito bom para a saúde, no caso, e também pode ser utilizado como tempero caso você queira. Se você tem aí na sua casa ou se você conhece algum local que venda esse coentro selvagem, você pode utilizar. Vai aparecer para vocês agora uma imagem dele. Ele tem folhas mais longas, né, e tem pontas fininhas. E geralmente ele tem uma textura mais endurecida, ele é um pouco mais firme do que o coentro comum. Então nem sempre dá para consumir puro. Pode ser utilizado como tempero, pode ser utilizado como chá, tá? Como que funciona? Esse coentro, ele é muito benéfico para a saúde feminina. Quem tem problemas de cólicas menstruais, tensão pré-menstrual, tem problemas também relacionados a esse tipo de particularidade, que é do público feminino, o coentro selvagem pode ajudar. Lembra para vocês que eu falo bastante do pêndulo, né? Então vocês podem utilizar o pêndulo para falar um pouco para ver as quantidades que vocês precisam.
Gente, esse medicamento natural é muito utilizado também para diarreia, cólicas intestinais de vários tipos, problemas intestinais, síndrome do intestino irritável também ele é muito bom, você pode utilizar. Esse tipo de coentro é bom para o baço e para o pâncreas, para o sistema baço-pâncreas, se você quer um medicamento natural que possa servir aí para regularizar esse sistema, ele é muito bom. O coentro selvagem também pode ser utilizado para as finalidades hormonais, se você tem algum desvio hormonal, alguma coisa, você pode utilizar aí o coentro selvagem. Ele é bom para o estômago, bom para o fígado e bom para a vesícula. Se a sua vesícula não está funcionando direito, se você está com algum problema de pedra na vesícula ou coisa do tipo, você pode utilizar o coentro selvagem, que ele ajuda bastante também, somado aí a uma dieta saudável, é claro, né? Retirando aí porcarias em excesso e colocando essas ervas naturais para funcionar. Bom, o coentro selvagem também serve para dores de cabeça. Se você está com algum problema de dor de cabeça e quer utilizar o coentro selvagem, é muito bom. Sistema circulatório ajuda bastante, em especial para quem tem problemas de varizes, ele ajuda a conter as varizes, tá? Ele é bom na contenção. Se você quer resolver as varizes, tem outros recursos, mas o coentro selvagem ajuda a fazer a contenção disso. Problemas nos ossos, nas articulações e dores em geral, o coentro selvagem é muito bom. E uma curiosidade muito interessante sobre essa punk é que ele também serve para tratar impotência sexual, em especial também do público feminino. Se você está com impotência, alguma coisa, inclusive os povos originários da região da Amazônia e do Amazonas e os povos originários da Amazônia em geral utilizam o coentro selvagem para a questão de fertilidade sexual. Então você também pode utilizar no seu dia a dia, caso você queira aí ter um recurso natural que beneficie você nesse aspecto. E o coentro selvagem, por fim, ele tem um sabor interessante também. Pode ser utilizado, se for a folha mais suave, você pode utilizar em saladas, bater em sucos. Se for as folhas mais endurecidas, você pode utilizar como temperos e também fazer os chás, que são muito bons para a saúde. Então, gostei muito de ver o coentro selvagem aqui. É uma planta também que eu já estudei um pouquinho, tenho um certo conhecimento. E que você pode utilizar na sua casa também como um remédio natural. Bom, dei uma desviada aqui. Aqui nós temos um vaso onde temos algumas plantas diferentes. Essa folha que eu estou segurando aqui, para vocês verem, é o coentro selvagem. Ele nasce aí junto com outras plantas também. Essa daqui é a planta da erva doce. E junto está o coentro selvagem aqui, que é muito benéfico para a saúde, assim como a erva doce também. Então, se você tem vasinhos na sua residência, se você tem espaço com terra, ou se você quer fazer aí plantio de alguma coisa, você pode utilizar esses pequenos espaços para plantar várias ervas diferentes. Aqui a Zélia daqui a pouco vai vir também para falar um pouco aí da tangerina. Aqui nós temos um pé de várias mexeriquinhas, que essas mexeriquinhas aqui são um pouco mais azedas também, né? E elas são chamadas de limão bravo, geralmente. Se você conhece alguma coisa por limão bravo, é essa mexeriquinha, porque ela é azeda. Por isso que ela ficou com o nome de bravo. Mas enfim, voltando aqui na parte do coentro, ele nasce muito bem em vasos pequenos, que você pode fazer uma adubagem natural, pegar a terra do seu quintal e colocar. E ele também se adapta com outras ervas. Então, se você quiser utilizar dessa maneira, também é muito válida. E aí, pessoal, nós estamos em mais uma aula aqui, abaixo de uns pés maravilhosos aqui de limão bravo, né? Parecem umas mexeriquinhas pequenininhas, tem um sabor forte. E nós vamos falar sobre óleos essenciais, sobre a planta também, né? Você vai falar sobre o que agora, Guilherme? Exatamente. Gente, a gente está debaixo aqui de um pé de mexeriquinha, que a Zélia falou, que é conhecida muito como limão bravo. A gente não pode confundir, né, Zélia, com limão cravo, são coisas diferentes, tá? Eu estava até comentando com a Zélia que quando meu padrinho morou num espaço de terra um tempo, numa casa que tinha uns pés desse limão bravo, e eles eram azedos, mas enfim. Eu chupava muito desses limões lá, porque eu não sei, né, qual que era o meu problema de cabeça. Eu acho que hoje eu sei que é loucura. Não é não. Porém, eu tava falando com a Zélia que quem chupa bastante esse limão bravo não tem rinite, não tem sinusite. Isso daqui é uma cura natural para rinite e para sinusite. Tanto que eu não tinha na minha infância, eu nunca tive isso, nunca tive esse problema. Meu padrinho se mudou de lá, 2 anos depois apareceu a minha rinite, apareceu a minha sinusite. Eu falei, ô, que saudade daqueles limãozinho bravo, viu? Agora eu achei que já chupei 2. Azedo. Aí dei um gomo pra Gabi experimentar. Gabi, meu Deus, é azedo mesmo. É azedo, é bem ácido, né? É bem ácido. Então eu utilizo mais no lugar do limão. Então, sabe por que que ele
você não tinha esses problemas respiratórios, porque a quantidade dele de limoneno, que é um fitoquímico dele muito poderoso, o que mais ele tem, quanto mais azeda a fruta, mais ela tem, viu? Então é isso, para a pessoa que toma bastante frutas cítricas, limão no seu alimento, no tempero, e em chás ou comendo a fruta, como no caso laranja, da mexerica, você tendo esse limoneno, você evita esses problemas respiratórios. Exatamente. Olha que bacana. Então, agora você sabe por quê, não é? Exatamente. A cura pela natureza, né? Isso que é importante. O limoneno é um componente incrível que está bastante presente aí nos limões, em especial o limão cravo. E o limão bravo também tem bastante, né? Então a gente usa aí. Porque... nós vamos falar sobre, já falamos em várias aulas, né? Dos óleos essenciais de limão, tem o siciliano, tem o Tahiti, tem o cravo, tem vários, né? De laranja, nós vamos falar hoje sobre a aula de tangerina. Vai ser a última aula dos óleos essenciais hoje, né? E de A a Z, eu acredito que a última seja essa de tangerina. Será que tem outras? Tem outras sim. Tem até, de A a Z, tem até desiduária, tem óleos diferentes também, mas eu não tenho, eles são caros, são difíceis de você conseguir. O que eu tenho falado nas aulas deste ano, justamente, são aqueles que são indispensáveis para você formar uma farmácia no seu lar. Nós não estamos formando aromaterapeutas para trabalho, né? Que não tem qualificação para isso, mas para vocês cuidarem de si mesmos e do seu lar, sim, vocês vão poder cuidar com certeza da sua família e de vocês mesmos através desses óleos essenciais que eu falei. E o último aqui eu escolhi o de tangerina, né? Justamente porque ele tem um custo assim razoável, nós temos bastante aqui também no nosso Brasil, né? E eu acho bacana a gente poder falar daqueles que nós temos mais do nosso país, porque o custo dele fica sendo mais baixo, né? E eu consigo sempre com preços bons, né? Tem os parceiros bons, né? Com certeza. Que produzem ainda orgânicos, às vezes de fazendas completamente sustentáveis, que eu gosto de visitar os locais, para que a gente saiba se realmente aquilo tem uma excelente procedência. Só ler o rótulo para mim não serve. E vocês sabem, quem está assistindo a aula comigo desde o começo do ano sabe que eu sou bastante exigente, né? Eu busco o laudo, mas eu gosto de visitar para poder ver como foi feito esse trabalho para chegar até o vidrinho do óleo essencial. Exatamente. Então a Zélia vai trazer um pouco desse óleo hoje. Eu estou curioso, por quê? Porque eu adoro experimentar, cheirar, provar as coisas, e hoje quem sabe ela deu um pouquinho aqui para eu cheirar, né? Sentir o aroma do óleo de tangerina, incrível. Eu já estou sentindo daqui, inclusive, viu? Porque o vidrinho é bem forte, bem concentrado, né? Levanta bastante. Assim. Eu também tenho um olfato bem aguçado, né, Zélia? Então, bem apurado, então. Assim. É ótimo, eu também tenho. Então, às vezes, mesmo ele estando fechado, às vezes eu sinto o cheiro, sim. Então, tem que fechar bem, porque para não ter perigo de escapar, né, algumas substâncias dele, porque, como eu já falei nas aulas anteriores, os óleos essenciais dos cítricos são os mais voláteis de todos, então são os que perdem mais fácil também suas propriedades. Então eu vou começar agora a falar sobre essa carta. Você vai querer auxiliar de alguma forma? Com certeza, eu já vou dar minha colaboração aqui já. Então você vai segurar os vidrinhos para mim, por favor. Nós estamos falando do óleo essencial de tangerina cravo. Não é essa mesma espécie, mas é da mesma família. A família botânica, como de todas as frutas cítricas que eu já falei este ano, são das rutáceas. Então, vocês podem ver nas outras cartas, todas elas têm a mesma família botânica. Mas o nome dessa científica é Citrus reticulata. Pode ver aí que é Citrus reticulata, viu? O processo de extração, como todos os óleos essenciais cítricos, eles são prensagem a frio através das cascas. Só tem destilação, como eu já falei para vocês, daqueles que são os livres de furano-cumarinas, que é o LFC, que passaram primeiro pela prensagem para depois serem destilados para estarem livres de furano-cumarinas. Não sendo feito isso, todos têm as furano-cumarinas. Os principais componentes químicos, que são os fitoquímicos que eu falo, limoneno, como eu já te falei agora, né, que é o que você evitava seus problemas respiratórios, gama-terpineno, alfa-pineno, mirceno, octanal.
Você pode ver nas outras cartas que as outras frutas cítricas têm umas diferencinhas sim entre uns e outros, mas o que eles têm em comum principalmente é o limoneno. E tem inclusive um estudo que eu tive esses dias agora sobre os marcadores de limoneno que tem de todas as frutas cítricas que são extraídos óleos essenciais. Entende? Por exemplo, de uma laranja amarga tem bastante, de uma tangerina tem bastante também, e vai dependendo do tipo, né, do fruto, né? Tem outros que vão até mais, como o grapefruit, por exemplo, né, que eu não vou falar da aula para vocês, mas eles têm marcadores que chegam a ter 90% desse componente fitoquímico que é o limoneno. Então, dependendo do tratamento que você vai fazer, poucas gotinhas são suficientes para fazer um grande tratamento, se é um problema que necessita desse fitoquímico. O país de origem desse aqui, claro, é o Brasil. O Brasil está sendo campeão dos óleos essenciais de frutas cítricas, e o que eu fico muito feliz, porque realmente barateia o custo e se torna fresquinho e fácil de você adquirir. Principais propriedades são antiespasmódico, antisséptico, bactericida, diurético, ele é tônico, regenerador, ele é ansiolítico, como quase todos os óleos essenciais cítricos também são, uns mais, uns menos, mas pelo que eu li, o de tangerina é um dos mais, eles acalmam bastante pessoas de todas as idades. Antidepressivo, revigorante, ele é digestivo, ele é antifúngico e desinfetante. Então, ele tem muitas propriedades. Eu gosto muito desse cheiro. Ele traz, é um cheiro de alegria número 1. De todos os óleos essenciais, é o que transmite mais alegria, euforia e bem-estar. Então, para quem está precisando de uma casa, um ambiente de mais alegria, é esse óleo essencial para você. As indicações terapêuticas: óleo da inspiração e da criatividade. Ele é excelente para aromatizar ambientes, pois promove alegria, entusiasmo e euforia. Elimina tensões, irritabilidade e angústia. Então, por exemplo, se você está num ambiente que isso daí tá ruim a comunicação entre as pessoas, então ele é excelente para melhorar a comunicação, o bem-estar e o bom humor dessas pessoas também. É antidepressivo e estimula a digestão. Como todos os óleos essenciais cítricos, ele também estimula a digestão, todos eles. Só você colocar num colarzinho aromático é o suficiente para você ter uma melhora da sua digestão. Tomando cuidado, né, que você coloca o colarzinho sempre com a gotinha dentro do colar antes de botar no seu pescoço. Ele não pode encostar na sua pele, que ele sim promove manchas, queimaduras na sua pele. Então, principalmente depois que você tiver exposição solar. Então, tem que tomar cuidado sim. Mas nos difusores de tomada, nos ultrassônicos, é uma delícia que fica o cheiro, colocando sozinho ou misturando com outro do seu agrado, dependendo para que você quer também. As propriedades físicas: ele é antiespasmódico, regulador do peristaltismo dos intestinos, ele estimula a digestão e todo o aparelho digestório, combatendo constipação, cólica intestinal, flatulência, má digestão, refluxo, gastrite, náuseas, prisão de ventre, diarreia e cólicas. Todos esses desconfortos do aparelho digestório são aliviados com esse óleo essencial pela inalação mesmo. Então é interessante, né? Até o consumo também da fruta eu acredito que ajuda bastante, né? Para uma pessoa que vai... Eu não como, tá, gente? Nunca gostei de feijoada. Mas depois de uma feijoada sempre tem uma laranja justamente, né? Uma fruta cítrica, porque ela ajuda na digestão. Então é bom para saber para que coloca aquela laranjinha, às vezes uma mexerica, justamente para melhorar essa digestão. E é verdade isso, Zélia, que você falou. Na época eu também comia feijoada, eu sempre gostava de chupar uma laranjinha para melhorar a digestão. Agora eu também não como mais, mas era bom sim, isso é verdade. Por ser antisséptico, diurético e tônico linfático, ele ajuda no tratamento de celulite, retenção de líquidos e edemas em geral. E também é redutor dos níveis de triglicérides. Eu acho isso bacana.
Promove a lipólise de células adiposas, sendo indicado para massagens e cremes estéticos. Para quem faz drenagem linfática, ele é excelente. A massagem nas pernas para melhorar essa circulação. Para problema de celulite, mulheres têm muito mais, mas homens também têm. É interessante você colocar em formulação sempre em concentração baixa, quando é frutas cítricas, e evitar a exposição solar depois, para não haver manchas na pele. Mas ele é excelente para poder ajudar nessa redução dessa gordura, que na realidade são inflamações. Então ele reduz essas inflamações, esses inchaços, né? E auxilia na redução dessas medidas. Em tratamentos de pele, indicado para pele seca ou envelhecida, em concentrações baixíssimas, eu não recomendo utilizar esse óleo essencial, nenhum cítrico, na pele do rosto por conta da exposição diária solar. Então seria mais no corpo. Agora, quando você não vai fazer exposição solar, em partes do corpo que você não faça exposição solar. Por exemplo, num verão, não faça isso, gente. Porque a condição de você manchar uma pele é muito grande, mesmo que seja uma concentração baixa. Nós não sabemos, né, pelo tipo de pele da pessoa, como vai ser isso ou não. Então, por exemplo, se você quer colocar no outono, no inverno, pessoas que forem fazer esses tratamentos, peçam para elas virem com roupas mais fechadas, pode ser até leves, mais fechadas, para evitar essa exposição solar de 12 a 24 horas, mesmo que sejam formulações mais baixas e jamais em produtos para o rosto. E quando for utilizar para o corpo, diluições bastante baixas, mas é bacana e o cheiro fica uma delícia, viu? É muito gostoso. Ele também tem o efeito regenerador de pele, ele elimina toxinas e tem efeito antifúngico. Eu coloquei grifado aqui na carta de vocês, que eu estava lendo um estudo numa revista científica quando eu fui atualizar esta carta, que justamente falando dos efeitos antifúngicos que esse óleo essencial tem. Apesar de ser efeitos antifúngicos, também você tem que colocar em concentrações bastante baixas nas pomadas, nos cremes e nas formulações que você for fazer, pelo mesmo motivo que eu disse anteriormente, por conta de ter o problema também de pele. E nós aprendemos, né, nessas aulas que o menos na aromaterapia é sempre mais, lembrando que eles são bastante concentrados, então tem que tomar cuidado mesmo, né? As propriedades emocionais eu acho bacana, viu? Ele tem bastante. E eu citei mais ainda que talvez nos outros cítricos, porque eu achei mais também. Apesar de nos meus livros de aromaterapia não tem nenhum, viu? Nenhum fala sobre a tangerina, especialmente a tangerina cravo. Como eu gosto muito desse óleo essencial, eu vou pesquisar em pesquisas científicas, eu mesma faço as minhas próprias experiências com outros colegas também, e nós gostamos muito desse óleo essencial. Ele devia ter mais nos livros também. Ele é levemente sedativo, tem efeito antidepressivo, reduz a ansiedade, tensão, medo, irritabilidade, angústia, estresse e melhora a qualidade do sono. Excelente para aromatizar ambientes, pois promove alegria, entusiasmo e euforia. Combate tristeza, melancolia e fadiga, desenvolvendo a leveza e o bom humor. Olha que bacana, você viu, Guilherme? Quem que não quer isso para a sua vida todos os dias? Eu quero, eu gosto. Quando você quer simplesmente para aromatizar o seu lar, é uma boa escolha, né? Quando você não está precisando de um óleo essencial, mas você quer sentir um aroma gostoso, quer colocar no seu difusor, coloca esse aqui que ele não tem nenhum efeito adverso. Olha que bacana esse aqui, ele acalma a irritação de crianças e bebês, favorecendo um sono reparador. Pode ser utilizado em gestantes no auxílio de tratamento de pessoas portadoras de Alzheimer e autistas. Então, eu tenho atendido pessoas autistas também e que na formulação tem esse óleo essencial, mas eu coloco sempre creme na sola dos pés. Por que na sola dos pés? A sola dos pés é bastante vascularizada e você vai levar essas propriedades através dessa vascularização para o seu corpo todo. O que eu achei interessante nas revistas científicas quando eu fiz a atualização, os tratamentos para gestantes
tem muitos óleos essenciais que a gente aprendeu durante este ano que não podem ser utilizados em crianças, em gestantes e pessoas com alguns tipos de problemas de saúde. Já neste caso, para todas as gestantes de todas as condições, ele pode assim melhorar bastante, né? A calma, a tranquilidade, a alegria nesse momento tão precioso da vida de uma mulher. Para crianças também, para aquela alegria de criança é normal, a gente tem que conviver com essa alegria, com essa atividade. É o momento mais gostoso da vida do ser humano, é a infância, né? E às vezes a pessoa quer que o seu filho seja tranquilo. Não, quanto mais alegre, melhor. Eu acho que tem que ser dessa forma. Até uns 12 anos você vai ensinar, depois dos 12 é o mundo que vai ensinar. Então, enquanto tiver com os seus filhos, brinque com eles, senta no chão, aprenda a brincar com eles, a cantar musiquinha que aprendeu na escola e coloca um óleo essencial para vocês dois terem essa mesma vibe alegre, né, e feliz, porque às vezes você chega da tua casa, do seu trabalho, não quer brincar com seu filho. Ele passou o dia inteiro esperando que você chegue para brincar com você, né? Mamãe, papai, vovô, vovó, você pode colocar esse óleo essencial no difusor, trazer essa alegria, brincar, sentar no chão, larga essa televisão, larga esse celular e vão fazer coisas bacanas. Lê uma história para o seu filho antes de dormir, traz mais alegria para o seu lar. Eu indico esse óleo essencial de tangerina, que ele é um óleo essencial que socializa bastante, né? Eu gosto muito dele. Propriedades vibracionais, revigorante, traz alegria, estimula a criatividade e a inspiração, aumenta a vontade de viver e a criatividade, para aproveitar cada dia. Isso que eu falei antes de ler essa parte, né? Mas é bem isso mesmo. Ele ativa o segundo chakra, que traz energia para todos os chakras superiores. Eu não falei muito esse ano sobre isso, mas é uma parte de quem estuda a medicina tradicional chinesa, a ayurvédica, essa parte dos óleos essenciais é bastante atuante. Então, tem livros que falam especificamente sobre os óleos essenciais e a atuação deles no seu centro de força vitais e etc. Então, são estudos profundos sobre isso, de pessoas que ficam anos estudando, anos pesquisando. Não é pesquisa científica nesse caso, tá? Aí, no caso, é uma coisa mais sensitiva, uma pessoa mais sensível que vai estudar as propriedades dos óleos essenciais e como ele atua. Às vezes eu faço isso, eu coloco, passo um tempo, às vezes um mês no colar difusor para ver o que eu sinto, se modificou alguma coisa. Tem que ter uma percepção sensorial daquilo. O que você sente? Vai anotando, porque o que está escrito nas cartas vem através de pesquisas de pessoas do mundo todo que estudaram isso, que colheram essas informações. Mas você pode ter as suas próprias, né? E você é um ser humano diferente de todos os outros, e isso eu acho muito bacana, né? E eu acho bacana você às vezes fazer massagens, por exemplo, nos bebês que estão com cólicas, nas crianças, né? Bastante diluído, uma gota, por exemplo, de um óleo essencial desse de tangerina, você pode colocar, por exemplo, num vidrinho de 10 ml, de 5 ml de óleo carreador, e faz essa massagem no abdômen do bebê, da criança, dependendo da idade dele, né? Às vezes tem que ser mais diluído ou não. Eu acho que é interessante para poder acalmar essa cólica no bebê. Para adultos, aí você pode aumentar até um pouco mais a concentração, né? Você pode colocar mais gotinhas, né? De 3 a 5 gotinhas, né? Dependendo da sua idade, sua condição física, misturando no óleo carreador e faz essa massagem abdominal que alivia todo tipo de cólicas, tanto de qualquer tipo, intestinais ou femininas, né? Pode auxiliar bastante nesse alívio. As precauções. O óleo essencial de tangerina é fotossensível, como eu sempre falo, todos os óleos essenciais cítricos são fotossensíveis. Você aplicando, toma cuidado com a exposição solar. Portanto, não se expor ao sol após o uso tópico, pois pode causar manchas na pele, muitas vezes irreversíveis. Alguns, como a bergamota, podem inclusive auxiliar até num câncer de pele. Então, toma cuidado, isso não é brincadeira, é muito sério. Os óleos essenciais, eles são extratos puros das plantas. Eles são muito concentrados, então vocês precisam saber que todo cuidado é pouco.
Então eu passei o ano falando dos óleos essenciais, de todos esses cuidados, especialmente dos cítricos, mas nem por isso você vai deixar de utilizar, é só tomar as precauções, tá? A superdosagem pode causar dermatites e intoxicação, por isso que eu falo, concentrações sempre bem baixinhas. Intoxicação pode ser com qualquer óleo essencial, justamente porque eles são bastante concentrados. Não fique sempre com exposição de um colar aromático 24 horas por dia, mesmo porque não é para usar à noite, é só de dia, tá? Ou então sempre com um óleo essencial na sua casa. Às vezes não é necessário, às vezes você precisa sentir o cheiro daquilo que é natural, do que não existe, para você depois sentir essa percepção. Às vezes a pessoa colocando muito óleo essencial, por exemplo, num difusor ultrassônico ou de tomada, pode causar intoxicação também, viu? Por excesso. Então, menos é mais. Na aromaterapia viu? Pelo menos que eu saiba né? Segurança, não é tóxico, irritante nem sensibilizante. Entretanto, pode ser fototóxico, como eu falei, nos produtos dérmicos, né? Evitar se expor à luz forte do sol ou luz ultravioleta após o tratamento. Que interessante tudo isso, né? E eu só espero que os próximos livros de aromaterapia constem esse óleo essencial de tangerina que tem efeitos maravilhosos. E tem muitos mais nas revistas científicas que eu posso falar para vocês, especialmente agora. Esse aqui é o de tangerina, agora eu vou falar desse aqui. Esse aqui que eu quis trazer para vocês é óleo essencial de petigram. O que é petigram? Será que é uma planta nova? Será que é isso? Está escrito Citrus aurantium. A gente já não teve aula do Citrus aurantium? Já teve. O que é isso? É as folhas que tem aqui, por exemplo, da tangerina, as folhas das laranjas e dos limões, todos eles têm também propriedades curativas. Haja vista que pessoas antigas já faziam chás com essas folhas também. Chás, e tem um cheiro muito gostoso também. Mas as propriedades são também bastante diferentes. Interessante. O petigram, por exemplo, nesse caso, aqui está dizendo que é de laranja amarga. Então, esse óleo essencial foi retirado das folhas das laranjeiras desse tipo de laranja amarga. E ele tem umas propriedades diferenciadas. Claro que ele tem também o limoneno, que ele tem algo semelhante ao das frutas, mas ele tem algo que as frutas nenhum dos cítricos tem. Talvez o mais próximo seria a bergamota. Ele é o mais relaxante de todos. Ele tem limoneno, que os cítricos não possuem, né? Então achei interessante trazer para vocês que nas plantas, no caso como essa, eu quis tanto gravar próximo de uma árvore, que elas são maravilhosas e que elas estão escutando o que a gente está dizendo, né? E como elas são maravilhosas. As flores também têm poderes curativos também. O que é extraído do óleo essencial das flores da laranjeira, que é o neroli, é muito caro, por isso que eu nunca botei o nariz ali, por enquanto. Um dia, quem sabe, eu tenho umas gotinhas que eu compro a preço de fortunas, mas eu ainda vou ter para sentir esse aroma maravilhoso. Quando são flores ainda pequenas, o processo é diferente, já não dá para fazer uma destilação comum para não ferir essas folhas e não perder essas propriedades. Precisa de muitas flores, né? Também tem propriedades extremamente calmantes. Então, eu sempre tenho esse óleo essencial que ele é ótimo para você colocar em ambientes de trabalho. Traz aquela alegria, mas ao mesmo tempo ele evita discussões de sabores, pessoas irritadiças, brigas entre colegas de trabalho. Então, eu tenho recomendado bastante para esses locais, para pessoas que trabalham o dia inteiro, né? Pode ser um salão de beleza, um consultório. Eu acho bacana, porque ele vai trazer aquela alegria de um óleo essencial cítrico. É como se ele fosse uma mistura de vários óleos. O cheiro dele é muito gostoso. Primeira vez que eu coloquei o narizinho aqui, falei, parece que eu fiz uma sinergia e chamei de petigram. Não é. É a própria planta que já traz essas propriedades. E quando você vai usar, você vai ler o exame cromatográfico desse óleo essencial, você percebe. A própria natureza ela já fez a sinergia para mim, porque ele tem muitos efeitos, mais do que os cítricos. Ele tem como se tivesse misturado um cítrico com uma lavanda, por exemplo. Bacana, né? Bacana, muito legal. Muito legal saber disso, inclusive, que em ambientes de trabalho em geral, hoje, principalmente
com os calores como estão aflorados hoje em dia e o pessoal tá meio irritado, tudo. Sim. É uma dica muito legal que a Zélia trouxe pra gente agora. Fiquei feliz, nem eu sabia. Não, a gente vai aprendendo. Nossa, a gente vai aprendendo. Eu vou aprendendo com a aromaterapeuta aqui, né? Porque a gente sabe que a aromaterapia a gente vai aprendendo agora também. Ai, eu acho bacana, eu não trouxe a carta desse óleo essencial, mas é interessante, né? Porque para um curso mais avançado, nós temos os cursos que nós damos juntos, eu e o Guilherme, né? Presenciais, para quem é de São Paulo capital. Nós vamos deixar aqui em aberto para vocês entrarem no privado para conversar com a gente. Nós damos o curso de aromaterapia e naturopatia juntos, exatamente, presencial, mas não tem vínculo com esta instituição. É particular, sim, é pago, mas é um preço bastante camarada, que você tem 2 cursos pelo preço de um, e nós vamos ensinar um pouco mais, vamos colocar o narizinho ali para a gente diferenciar e saber as sensações. Em cada aula você vai ter a aula de aromaterapia e naturopatia também. Vamos aprender a fazer as nossas receitinhas gastronômicas, que nós temos boas receitas. E eu tenho as minhas e ele tem a dele, mas a gente troca receitas, exatamente. tá? E a da aromaterapia nós vamos fazer vivência de cada óleo essencial e conhecer profundamente os óleos e vocês se autoconhecerem. Quer dizer que é um tratamento junto com a aula. Bacana, né? Bacana, bem legal. Quem tem uma programação dessa é difícil. A nossa grade, uma grade bacana. Nós são 2 semestres, né? Isso é presencial, porque é uma forma de você aprender de verdade. Porque nos cursos, quando são online, você aprende até certo ponto. Quando você coloca o nariz ali, faz uma vivência, você vai entender o que é aquilo que eu estou dizendo. Exato. É da mesma forma da naturopatia, você entende até o momento que você vai provar o sabor de tudo aquilo, não é verdade? Exatamente, com certeza. certeza. Como você preparar e você cozinhar de um outro modo, um modo saudável, gostoso, para você ter uma vida mais feliz. Exatamente. Tem alguma coisa para você acrescentar? Né? Peguem essas dicas que a Zélia deu agora, que isso é muito interessante, viu? Mas por enquanto eu não tenho nada a acrescentar. Nada a acrescentar? Nada a acrescentar. Ele é um bom professor. Aquilo que a gente não pode falar em canais assim abertos, nós não podemos falar em salas fechadas. Então, ali é aberto, tá? Exato. Então, assim, vocês vão aprender sim. O curso, ele tem um nível assim mais superior, tem o básico e um intermediário, para quem é profissionais da saúde ou quem queiram cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Espero vocês. Um beijo. Fica com Deus. Vamos falar tchau? Tchauzinho, gente. Fiquem com Deus e um beijo, viu? Até a próxima. Até. E aí, amigos, gostaram deste conteúdo? Esperamos que sim. Deem o feedback de vocês, avaliem, assistam tudo, tá? Esse conteúdo, ele é um conteúdo bem legal e a gente gosta de receber os feedbacks de todos para que nós melhoremos o nosso curso cada vez mais, deixamos a nossa estrutura cada vez mais acessível a você. Bom, agora nós vamos passar aí para Fernanda Ferreira e ela vai falar um pouco para a gente sobre o padrão agitador, ou também conhecido como ponta de lança, tá? Então temos esse 4º padrão da iridologia que vamos aprender hoje. Então esse conteúdo é para você, para que você aprenda a identificar aí qual parte você faz, em qual é o seu padrão. Isso é muito importante, tá? Então uma boa aula para você e até daqui a pouco. Olá, gente! Vamos lá para mais uma aula de iridologia. Hoje nós estamos falando sobre os padrões comportamentais e hoje nós vamos fechar os 4 padrões falando sobre o padrão agitador ou ponta de lança, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar sobre os padrões combinados que a gente pode ter numa íris, tá? Então, quando a gente fala agitador, né, ou ponta de lança, o que vem na mente de vocês? Se a gente parar para pensar numa situação de guerra, por exemplo, a gente pode... A lança, né? Vamos lá, ponta de lança. A lança vem na mente o quê? Aquela lança, né? Que as pessoas usavam ali na guerra medieval, né? Como um objeto ali de defesa. Então, a lança, ela tem uma ponta, né? E geralmente essa pessoa que carrega a lança, ela é a pessoa que vai na frente do batalhão, né? Da guerra, do pelotão. Sei lá como é que chamava nessa época. Então,
O ponta de lança é o que vem na frente, né? Ele é o que ele dá a cara a bater, ele é o 880, ele é o extremista, tá? Esse nome também que é chamado de agitador, né? Vamos pensar nessa palavra, né? Ele é o que agita, né? Nós temos aí nomes, eu não sei se eu tenho aqui para poder dizer para vocês, mas a gente tem nomes na história de pessoas que foram ou são ponta de lança, agitador, e que descobriram coisas que foram gênios da nossa história, né? Então, vamos falar sobre esse padrão, tá? Ele tem uma constituição frágil, assim como o flor, tá? Tem um arquétipo feminino e masculino. Então, ele oscila, né, nos dois arquétipos ali, tá? Segundo Dennis Johnson, a missão do agitador é expandir os limites das barreiras humanas autoimpostas e atravessar o estudo dos valores tradicionais. Esse é o motivo de adquirirem o apelido ponta de lança. Por isso que nós temos tantos gênios da nossa história que foram descobridores, desbravadores, que descobriram coisas, que fizeram mudanças extremas na nossa história e que nós temos muita gratidão a todos eles, porque são pessoas que querem avançar os limites, que querem descobrir, que vão além. Essa é a palavra, que vai além, tá? Na íris, o padrão agitador, ele apresenta uma combinação distinta de características do joia e do padrão flor, tá? São pessoas pioneiras, né? Como que a gente acabou de dizer, são as pessoas que começam, que descobrem, que investigam, que pesquisam, né? Os nossos grandes pesquisadores que nós temos por aí, tá? Podem tornar-se inventores ou exploradores. Aí, uma profissão que vai de acordo com a habilidade de um ponta de lança ou agitador, tá? São singulares, são zelosos, são devotos e são pessoas leais. Olha que legal, né, gente? Então, é uma pessoa leal que vai estar contigo ali, né? E não abre em todos os momentos da vida, tá? Possuem capacidade de perseverança, né? Porque assim, gente, falar da perseverança parece algo bem comum, bem simples, mas não. Então, assim, o ato de perseverar, essa capacidade de perseverar realmente é algo que não é para qualquer um, tá? Tem pessoas que não têm força para perseverar. Tem pessoas que começam e desistem, porque é muito difícil, porque a vida é muito difícil, né? E ó céus, ó dia. Lembra lá da autopiedade, do corrente, né? Do vitimismo. Então, o agitador, ele já vai ter essa perseverança maior aí. Aprende pela intuição e pelo toque. São atraídos pela personalidade do tipo corrente, tá? Falam bem, têm influências externas, mudança extrema de humor. Porque, como eu disse, né, é 880? Então, é 880 no humor também, tá? É aquele do ou vai ou racha, é a pessoa do sim. E aí, vamos, tá? Então, são pessoas com essas características, tá? Vai ter aí uma qualidade aí bem legal, tá? Que é liderança. Então, é uma pessoa que ela sempre vai ser líder. Onde ela chegar, em qualquer ambiente, em qualquer situação, ela tem essa característica de liderança, tá? Oscila em sentimentos, oscila muito entre o amor e o ódio, tá? E a euforia, é tudo muito em excesso. O padrão agitador é ligado ao movimento e à mudança de vida, é de extremos. Os possuidores deste padrão são fadados ao sucesso ou ao fracasso. Por quê? Porque se eu sou 880, se eu sou de extremos, se eu mudo muito a minha vida, se eu sou de movimento, então ou pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Por quê? Porque eu quero muito uma coisa, eu consegui, daqui a pouco perdeu a graça, perdeu o desejo por aquilo, perdeu o tesão daquilo, daqui a pouco eu já não quero mais, né? Então eu posso oscilar nas minhas escolhas, nas minhas decisões. E aí o que a gente pode chamar também de pessoa volúvel, tá? Os possuidores são originais e criativos,
bem como autoabusivos e destrutivos, né? Então, isso daí mostra que tem ali uma autopunição, né? Por que autodestrutivos? Se ele é de extremos, então, e se ele pode ir do sucesso ou ao fracasso, então pensa naquelas pessoas que tinha tudo, que vamos pensar nos nossos quantos cantores aí, né, que morreram por abuso de drogas e entorpecentes. Então, assim, são autodestrutivos, né? Então, eles foram ao excesso, foram ao limite. Então, eles mesmos se destruíram. Então, vai ter o abuso da droga, vai ter o abuso do álcool. Então, pessoas desse padrão têm essa predisposição a situações como essa, a vícios, tá? Porque aí o vício, gente, não é só o cigarro e a droga. O vício é o cigarro, o vício é a droga, o vício é a compulsão. Essa compulsão pode ser por compras, por gastar, e aí a pessoa pode ir a um fracasso, né, questão financeira. Pode ser uma compulsão sexual, e aí tem uma disfunção aí que é chamada de condição borderline, né, pela psicologia, pela psiquiatria. Então, assim, são pessoas de extremos, e também podem ser caracterizados como TDAH, que é o transtorno de hiperatividade e atenção, que são pessoas que não conseguem se concentrar por muito tempo numa mesma coisa, num mesmo assunto. Aquilo perde a graça. Então, logo a pessoa quer uma outra coisa que alimente a adrenalina ali cerebral, que alimente que libere aquele hormônio de sensação de bem-estar, de prazer rápido, tá? Então, por isso que às vezes eu tô fazendo uma coisa, tô gostando disso, um esporte, e daqui a pouco eu não quero mais. Agora eu quero o outro, porque aquele ali já não satisfaz mais. Agora eu preciso de outro. E assim vale para os vícios e as compulsões também, tá? Detém o dom da palavra do perfil joia. Lembra que o joia, ele é articulador, né? Ele vai ter ali uma predisposição ao convencimento, mas não por manipulação, né? Por ter o dom da palavra mesmo, tá? E tem os gestos do perfil flor, né? Então, o flor, ele fala com as mãos. O joia, o agitador ou ponta de lança também. Tem poder de decisão mais rápido que o joia. Como ele é de extremos, como ele muda muito, como ele aprende com o movimento, então ele decide rápido também, e às vezes sem pensar. Porém, as decisões que ele toma duram mais tempo do que o flor. O flor, quando decide, ele troca de decisões mais rápido do que o padrão ponta de lança, mesmo sendo de movimento. O ponta de lança, como tem informações do joia na personalidade, ele mantém mais por um tempo aquela escolha, tá? Quando essas energias estão em equilíbrio, podem ser encarados como o protótipo do homem do futuro, inteligente, fraterno e humanista, quando está em equilíbrio. Em resumo, o agitador, ele pode ser sintetizado, resumindo as características de personalidade do agitador da seguinte forma: intuitivo, de extremos alternados e gestual. Então, ele está sempre usando os gestos, usando o corpo, a mão para falar e para poder demonstrar ali o sentimento dele, tá? Dentro daqueles tipos que eu falei para vocês das características da personalidade, que o gema, o joia, o gema é tipo mental, o flor é emocional, o corrente é sinestésico. Por sua vez, o agitador ou ponta de lança, ele é o extremista, tá? Então, eu vou até ler o que tá escrito aqui para vocês, tá? Ele vai ter pigmentos como pontos e aberturas arredondadas, indicam a natureza do tipo extremista, tá? Unificando ali traços mentais e emocionais a moldes de comunicação. Essas pessoas dinâmicas e progressivas aventuram-se além dos limites do pensamento e ação convencionais. Na vanguarda da mudança e inovação, eles desafiam a vida com abandono e fervor, frequentemente atraindo o ridículo. Então, isso aqui, um extremista, ele pode colocar até a vida em risco, né? Vai gostar de esportes radicais, né? Não vai ter medo, ele vai até o limite da saúde, o limite da vida, tá?
Por que atraem o ridículo, né? Porque um ponta de lança, ele pode ali fazer um abuso de álcool ou de drogas, né? E ter situações, ou até mesmo, né? Ele é extremo até nas brincadeiras, nas piadas, nas atitudes. E aí ele vai atrair, né? As pessoas vão olhar e vão apontar, vão julgar, vão questionar, né? Aquele comportamento, tá? Quando direciona para a conquista, né? Eles experimentam ciclos de grandes sucessos e fracassos. Frequentemente devoto a uma causa e aventureiros. Eles se sobressaem como inventores, motivadores e exploradores. Então aprendem através do toque e por movimentos. Necessitam de equilíbrio, são atraídos por pessoas do tipo sinestésico, que são as pessoas do padrão corrente, tá? Então, assim, eu tinha comentado com vocês que a gente podia, depois que a gente falar sobre os padrões combinados que a gente tem na nossa íris, a gente pode falar sobre quais padrões que se combinam para relacionamentos, né? Numa sociedade, numa amizade, num relacionamento de casal. Ai, Fernanda, tá, mas e aí? Agora eu só vou me relacionar com quem eu souber que combina e quem não combina, não me relaciono? Não é nesse extremo, né, gente? Mas, por exemplo, em relações sérias, por exemplo, um relacionamento aí de uma sociedade, eu preciso saber o que o outro pensa, como que o outro age, né? Um padrão aqui agitador, a gente viu que é um padrão leal. Então, quer dizer que a gente pode confiar, apesar de mudar com facilidade ali de opinião e de situação. Mas é confiável ali no sentido da lealdade, tá? E um relacionamento de casal, né? Agora, se a gente for parar para observar, até amizades, né? Até pais. Eu já falei em outras situações sobre pessoas narcisistas, né? Às vezes a gente tem dentro de casa o pai ou a mãe narcisista, às vezes a gente tem um amigo narcisista. E aí? Isso daí é uma condição que pode fazer com que o outro adoeça. Pode fazer, se eu tiver uma amiga narcisista, ela pode me adoecer. E eu vou continuar convivendo com essa pessoa? Então, assim, é importante a gente entender qual que é o nosso limite, qual que é o meu limite, né? Quais são os meus valores, o que que eu aceito, o que que eu negocio, o que que eu não negocio, né? O que que é inegociável nem por decreto, né? Não abro mão. Então eu vou saber até onde eu posso ir, eu vou saber com quem eu posso me relacionar, eu vou saber quem eu quero na minha vida. Então isso também é importante, tá? E as estruturas combinadas, gente, que nós vamos falar na próxima aula, eu vou fazer só uma introduçãozinha aqui. Como o próprio nome já diz, são estruturas que, combinadas entre si, conferem um caráter próprio a mais, possibilitando uma interpretação mais rica do padrão em questão. As estruturas combinadas são divididas em primária e secundária, né, ou dominante, com todo o significado pertinente a cada combinação em questão. A parte primária da combinação é a que rege fundamentalmente o psiquismo do indivíduo. Então, gente, aquele padrão dominante, então a gente pode ter certeza que como a pessoa pensa, como ela sente, como ela age, está totalmente relacionado a esse padrão dominante. Então, ela tem os outros padrões, vamos se dizer em percentual, né? Então, uma pessoa que ela é 80%, 70% corrente, 20% do padrão flor e 10% do joia, as características psíquicas, né, de personalidade dela vai estar relacionado às características do corrente, porque é o padrão dominante dela, tá? Então, a gente vai falar sobre as diferentes estruturas combinadas na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, mandem lá no grupo. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez, poder contribuir com esse curso maravilhoso, com essa iniciativa. E nos vemos na próxima aula. Beijo no coração. Bom, amigos, passado esse conteúdo de iridologia, eu tô voltando para falar com você aqui agora 2 assuntos rapidinhos, tá? Antes de um assunto anunciar a próxima aula, que é bem legal. E esse assunto aqui também é bem importante, tá? Nós rodamos essa semana
um conteúdo sobre o pagamento da contribuição mensal. Apesar das polêmicas que o povo achar que a gente aqui, enfim, eu não vou entrar nisso agora, porque eu já falei isso na aula passada, caso você queira assistir a aula passada, nós solicitamos a sua ajuda, o seu auxílio para continuarmos a nossa estrutura e mantermos o nosso trabalho social, né? O nosso trabalho social continuar. Algumas ideias ainda estão para sair do papel, precisamos de algumas burocracias que vamos esbarrar aí, já tem muita gente em cima da gente, e isso exige investimentos financeiros. Então, por isso que estamos pedindo a sua ajuda, colabore com o nosso curso, tá? Vai aparecer as vinhetas aí, apareceu já, a verdade, as vinhetas de colaboração para você. Colabore conosco, com o nosso conteúdo, ajude com a sua contribuição mensal para que nós possamos formatar finalmente, física e juridicamente, o nosso centro de estudos e que continuará em parceria com o Seducast, que é a ONG que recebeu o trabalho hoje. Então é isso, gente. Por favor, colabore conosco, ajude, escaneie o QR Code do coração, que é a nossa vaquinha, ou faça o pagamento pelo Pix, que é a chave CNPJ da Seducast. E agora nós vamos passar para a nossa terceira aula, tá? É uma aula com a nossa amiga Gelsi Pessoa. Ela vai falar um pouco para a gente de um conteúdo de fitoterapia, a importância dos extratos dentro da fitoterapia. Então você vai aprender agora numa aula prática como fazer o extrato, como utilizar e qual é a importância do extrato na sua saúde. E é isso, amigos. Um grande abraço, boa aula e bom fim de semana e até a interação no nosso grupo. Um tchauzinho! Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gelsi Pessoa, terapeuta integrativa complementar, trabalho com acupuntura, massagens e fitoterapia. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como é fácil vocês fazer o seu próprio extrato de qualquer planta que vocês desejarem, né? No caso, eu fiz esse daqui de baba-timão. Para que serve baba-timão? Baba-timão serve para quem tem algum problema na pele, né? E você ainda pode acrescentar, além do baba-timão, pode acrescentar calêndula, camomila, né? Tudo que vai acalmar a pele. Você pode acrescentar mais um extrato de própolis, né? Que vai ajudar aí a combater alguma manchinha da sua pele, né? Desinflamar, no caso de picada de inseto, no caso de dermatite atópica, né? Tem pessoas que têm embaixo dos pés, tem pessoas que têm na pele, né? Nos braços, no rosto, que eu já vi muito dessas pessoas procurando desesperadamente um tipo de produto natural, e aqui estou ensinando como você desenvolver um. Em 1 litro de álcool de cereal, você pode colocar 50 gramas de baba-timão, né? Aqui, como eu já havia colocado, né, já estava pronto, mas você pode colocar 50 gramas de baba-timão, 50 gramas de calêndula, né? Você pode colocar também 50 gramas de camomila, certo? Que a camomila vai acalmar a sua pele, vai deixar mais clarinha, né? No caso de alguma picada de inseto, ou até mesmo da dermatite atópica, né? Que fica manchado depois de coçar tanto. Então, vai ajudar nesse processo de eliminar essas coceirinhas, né? E as manchas da pele também. E, além do mais, você pode criar também outros tipos, com outras ervas. Você pode colocar 50 ou 100 gramas, dependendo da planta que você também desejar a manipular dentro do álcool de cereal, né? Esse álcool, eu gosto de trabalhar com esse álcool de cereal porque ele é um álcool mais leve, dá pra você, não vai agredir a sua pele, certo? Ele é ótimo para trabalhar, para desenvolver esse tipo de extrato, né? Eu estou mostrando aqui hoje o de baba-timão com calêndula, camomila, e você pode acrescentar ainda o própolis, né? Para ficar mais potente ainda. Mas você também pode fazer com o álcool de cereal outros tipos. Você escolhe qualquer outra planta do que você está precisando e pode colocar 50 gramas de cada, né? Cada plantinha dentro desse álcool de cereal, ok? Esse daqui tá mais ou menos 1 semana que eu deixei, né, curtindo o baba-timão junto com álcool de cereal. Mas você pode deixar mais ou menos 1 mês, né? Tipo aí uns 20 dias, até 30 dias.
Quanto mais ficar, mais vai saindo, né, a seiva da casca do baba-timão para potencializar aqui no álcool do cereal. E aqui eu vou mostrar para vocês como que ficou. Olha a cor, ficou bonito, né? Aqui é o baba-timão, né? Montei aqui esse composto baba-timão, calêndula, camomila e própolis. Para qualquer tipo de... E também ele serve também para quem tem herpes, né? É um excelente para matar o herpes, né? Para combater herpes. Quando começar a coçar, né? Quando a pessoa baixa a imunidade, que sai no cantinho da boca, né? Aí vocês podem passar, né? Bastante esfregando com algodãozinho, que aí ele vai amortecendo aquela coceira e vai eliminando antes que tome conta da boca inteira, certo? Todos os seus lábios. Então, aqui tá a dica, né? Do extrato que você pode fazer. E aqui é a mistura de todos os extratos que eu falei, certo? Então, bora lá. Vamos falar de outra planta que você pode tomar o chá, né? Na fitoterapia a gente fala do chá e também de como fazer um fitoterápico, né? Vamos falar do mulungu. Ele pode combater insônia, dores musculares, né? O estresse, o cansaço, né? Ansiedade, insônia. Tudo isso o mulungu ajuda nesses casos. Então, agora eu vou te mostrar como é que é o mulungu, porque tem pessoas que ainda não sabem, né? O mulungu, ele seco, é assim, é uma planta bem diferente das plantas comuns que a gente vê no dia a dia de fazer chá. Além dela combater a insônia, o cansaço, o estresse, né? O nervosismo, você pode tomar o chá ou pode fazer um fitoterápico. Você pode pegar 1 litro de vinho, no caso aqui já tem pronto, né? Você pode pegar 1 litro de vinho, de preferência vinho seco, vinho branco, né? Você coloca de uns 15 gramas dentro de 1 litro de vinho. De preferência, como eu falei, seco. Porque o vinho seco, ele é melhor para trabalhar com essas plantas, esse tipo de planta. Você pode deixar ele em maceração, né? Deixar ele curtindo aí por 20 dias ou 30 dias. 30 dias eu acho que até é muito, mas pode deixar por 20 dias, 21 dias. Guardado dentro de um armário, dentro de um lugar escuro e bem fresquinho, né? E quando você for fazer a diluição dele, você vai colocar lá para você mesmo ou alguém que você conheça, que no caso você queira trabalhar com isso, você pode colocar... dependendo da idade, do peso da pessoa, você vai fazer uma avaliação se ela dorme bem, se ela não dorme bem, se ela, como é que é o dia a dia dela, do desenvolvimento dela e tal. Dependendo, você pode liberar 30 gotas de manhã, depois do café da manhã, e 30 gotas antes de dormir, né? Ela vai ter uma boa qualidade de sono, porque ela vai ativar aí o sono, né? Para você ter uma boa qualidade de sono, né? E no dia seguinte você vai estar renovado para seguir com suas rotinas do dia a dia. Tem mais outra planta, né? Que quase ninguém fala, né? Que é o cava-cava. Cava-cava é uma planta que é muito passada aí pelos médicos para pessoas que têm depressão, né? As pessoas que têm depressão acabam se beneficiando dessa planta, que além de combater a depressão, ela vai combater também as dores do corpo, né? Ela serve tem vários benefícios, né? Mas a cava-cava, eu oriento para as pessoas que não têm costume de fazer ou tomar o fitoterápico, ela tomar o chá. Falando mais uma vez aqui sobre o fitoterápico, né? Que o tema de hoje é fitoterápico, né? A fitoterapia, ela atua na parte emocional, na parte física, na parte psicológica também, né? Na parte física ou emocional que seja,
Eu gosto de fazer até para criança, tá? É um fitoterápico com cavalinha, lavanda, boldo do Chile e alecrim. Esse serve até para criança. Você pode juntar, né? 5 gramas é bem pouco, de cada uma dessas ervas e colocar, né? Diluindo aí, né? Para crianças tem que diluir, né? 5 gramas de cada uma dessas ervas você vai colocar no vinho, né? E você vai esperar aí, deixar ele curtindo aí por uns 20 dias, né? Depois é só coar, colocar no vidrinho, né? Os vidrinhos de gotejador, que tem o gotejador. E coloca aí umas 15 gotas, 2 vezes por dia para criança, né? Criança de 8, de 6 a 8 até 12 anos, né? Ajuda a se acalmar, a se concentrar melhor, né? Porque vale a pena, né? Ter uma criança mais calma, mais concentrada, até para os estudos, vale a pena, né? Agora vai um aí para quem gosta de trabalhar à noite ou estudar muito, né? As pessoas que são muito ativos aí na noite ou gostam de se manter muito acordado, né? Para estudar muito ou trabalhar bastante, esse tipo de coisa. Eu desenvolvi aqui um estimulante matinal, né? Eu coloquei matinal porque isso foi muito procurado numa época aí pelos estudantes, né? Nesse estimulante matinal ele tem catuaba, né? Tem guaraná, tem alecrim e ginseng. Você vai pegar, se você for fazer um fitoterápico, você vai pegar 10 gramas de cada uma dessas plantas, provavelmente já vem tratada, né? Sequinha. Você vai colocar no litro de vinho seco, né? E vinho branco. E você vai deixar ele em maceração aí por uns 20 dias. E depois desses 20 dias você pode retirar e coar. E tem que deixar ele guardado num lugar escuro, né? Como a gente sempre pede. Um lugar escuro, um lugar fresquinho, né? E retirando ele após 20 dias, você vai liberar aí... Começa experimentando com 20 gotas, 2 vezes ao dia, tá? De preferência bem cedo. Quem trabalha durante o dia vai tomar cedo. Quem trabalha à noite vai tomar, tipo, lá para as 18 horas, 19 horas, para poder se manter bem acordado à noite, certo? É um ótimo estimulante natural. Esse foi muito utilizado por muitos anos e até hoje, né? Alguém sempre me pede. Eu tenho ele bem aqui, né? Como eu falei, libera sempre nos vidrinhos assim, que tenha fácil acesso à liberação, né? Das gotinhas. E se não diluir, manda a pessoa tomar com água. Coloca uma água no copo, um pouquinho de água, e dilui na hora de tomar, quando for misturar com a água no copo. Tudo bem? Vamos lá, gente. Vamos lá, mais uma dica maravilhosa, né? Para tratar aí acordar a energia do nosso baço. Todo mundo fala do pâncreas por causa da possível diabetes que todo mundo aí, a maioria das pessoas tem, né? E fala do pâncreas. Mas do baço ninguém fala, né? Fala do pâncreas, do fígado, do rim, coração, vesícula, mas o baço, ninguém fala muito do baço. Por quê? Ninguém dá importância para ele, né? Então, eu aprendi muito cedo que você tem que tratar a energia do seu baço. Ele é uma coisinha muito importante dentro de você, né? Então, vamos lá. Para acordar a energia do baço, você tem que fazer um chá de manhã logo cedo, um chá de canela em pau com anis estrelado. Por que a canela em pau? Porque a canela em pó, ela fica um pouco gosmenta e quase ninguém gosta, né? Fica esquisito para essa finalidade. Mas a canela em pau, ela fica mais... o chá ele fica até mais
mais bonito, né? A cor mais bonitinha, fica mais gostoso de tomar. E junto com anis estrelado. O que acontece com o anis estrelado junto com a canela em pau? Eles são plantas de natureza quente. E o nosso baço, ele não gosta de nada frio, nem gelado, né? Então, por essas duas plantas terem essa finalidade, então o certo seria tomar pela manhã, para acordar a energia do baço, né? O baço é uma coisa muito importante. Se você toma muito gelado, muita água gelada, né? Muita comida fria, aí o que vai acontecer? Vai deixar o baço sem energia, você vai ficar sem vitalidade, né? Você vai ficar sem querer nem levantar da cama, né? Dá essas coisas esquisitas mesmo, né? Mas quando você trata direitinho, né? No momento, eu indico essas duas plantas, né? Esses dois fitos aí, né? Juntando um com o outro, pode ser os dois juntos, para você aquecer o seu baço, para você ter mais energia, né? Agora, eu queria falar também de outra planta que pode muito bem te ajudar, né, no processo de limpar os seus rins. Os nossos rins, ele precisa ser limpo. Por que precisa ser limpo o nosso rim? Quando tem aquela areinha que dá muita cólica, né? Uma cólica que parece assim que vai dando volta no nosso baixo ventre, né? Aquilo ali, em muitos casos, a pessoa fica muito triste, muito tenso com essas dores todas, que é aquela areinha, né? Aquelas pedrinhas querendo sair. Aí o que você pode fazer? Tomar chá de caninha do brejo com cavalinha. A caninha do brejo, ela vai limpar todo o seu sistema urinário, principalmente fazendo a varredura nos seus rins, né? É uma dica muito boa, uma dica valiosa, que assim, se você trata do fígado, você trata da vesícula biliar, você trata do pâncreas e o baço, é muito bom. Você vai ter bastante energia aí para você levar uma vida aí até, né? Até quando Deus quiser. Mas os nossos rins também precisam de um cuidado especial, né? Chá de quebra-pedra, né? Então, também, pessoas que tomam chá de quebra-pedra para poder limpar também o sistema urinário, inclusive os seus rins. Mas o que é mais potente mesmo para diluir até as pedrinhas dentro dos seus rins é a caninha do brejo com a cavalinha. Os dois juntos fazem o maior sucesso. E quando você trata bem os seus rins, você vai ter menos inchaço, menos dor de cabeça, né? Porque quando tem todo aquele inchaço, né? Você fica com as juntas endurecidas, você jamais vai querer ficar andando todo duro por aí, né? Por conta de uma coisa tão simples de resolver, né? Então, é isso. O nossos rins agradece aí essa belezura de chá, né? Meu Deus, o que seria da gente se não fosse essa natureza bela, né? É farmácia grandiosa demais no mundo inteiro. É a farmácia natural do universo. Essa não tem para ninguém, né? Agora, eu queria também falar, né, do nosso pulmão. O que pode fazer, né, para limpar ele, para fortalecer? Até mesmo no caso de uma gripe muito forte, até mesmo no começo de uma pneumonia, né? Pouca gente também fala disso. Quando você está nessa situação, você tem que correr para tomar algum remédio, né? Algum antibiótico, algum anti-inflamatório. Mas nesse caso, se qualquer coisa dessa natureza você perceba, você pode correr e tomar um chazinho, um chá maravilhoso, que ajuda a você secar esses fluidos, né? Esses líquidos, esses muco. Um chá muito importante que me ajudou a sair de uma situação muito esquisita, né? Em 2013, no final de 2013. Deu um começo de pneumonia em mim e estava quase afogando meu pulmão.
E eu fui tomar bastante medicação. E terminando aquelas medicações, eu ainda estava com um desconforto muito grande. E, portanto, eu aprendi ali, né, com a minha farmácia natural ali do meu lado. Eu aprendi que eu tinha em casa, na minha cozinha, o remédio mais potente que eu jamais eu pensava que tinha aquilo ali na minha casa, né? Inclusive, fiz um chá, usei nos nossos alimentos em casa, na minha alimentação, e me ajudou a secar aquela água, aquele muco, tudo que estava afogando meu pulmão, né? Cúrcuma, mais conhecido como açafrão da terra. Eu juntei os três tipos de plantas, né? A romã, que ela ajuda a secar, né? Toda essa coisa que enche você, muitos líquidos, muita coisa que fica sufocando o seu corpo, seu organismo, seu pulmão, né? Eu juntei o açafrão, né? Cúrcuma mais conhecida aqui no Brasil, mas como açafrão da terra. E o outro foi a romã, cheio de talinhos de agrião. O agrião ajuda a fortalecer também o nosso pulmão. O agrião, ele ajuda a fortalecer todo o nosso sistema respiratório, né? Eu gosto de comer muita salada de agrião, mas só a salada não faz o efeito que faz o chá junto. O açafrão, romã e os talinhos de agrião. Isso ajuda você a fortalecer todo o seu sistema respiratório, né? É uma maravilha, gente. Se vocês puderem utilizar tudo que é mais natural, o seu corpo, o seu organismo, tudo em você vai melhorar muito. Mas você não tem ideia do que é realmente ir ali fazer um chazinho natural. Isso ajuda com que o seu organismo elimine as toxinas, né? As dores do corpo, né? Você ficar mais leve, ficar mais saudável, né? Que é o que a gente precisa, é de ficar saudável. Porque não adianta nada comer de tudo, beber de tudo, né? E não ter uma alimentação boa, assim, uma desintoxicação, né? Boa, através das plantas. E isso vale a pena para todo mundo, para criança, para adulto, para idoso, né? No caso de idoso também, que tem sempre o pulmão já um pouco mais enfraquecido. Se você quer fortalecer o pulmão de um idoso, ou até mesmo de uma criança, né? Porque às vezes não é só idoso que tem essas falhas no pulmão, né? Essas coisas todas. Do mais novo ao mais velho. Vai ter sempre alguma coisinha a ser tratado. Então, se você seguir essa dica, é uma dica maravilhosa, porque é coisa que a gente pode estar ali na nossa cozinha, né? Nos nossos temperos até, né? E vale a pena, né? Eu utilizo todos os dias coisas naturais, né? Principalmente para as pessoas que têm problemas autoimunes, né? A nossa imunidade, como tem muitas coisas química em nossas voltas, o ar está muito poluído, né? A alimentação já não é mais a mesma coisa de 40, 50 anos atrás. Isso ajuda a enfraquecer o nosso organismo, né? Tem diversos tipos de plantas que vocês podem estar fortalecendo o organismo, né? Ajuda bastante a você sair de fraquezas, né? Deixar o seu corpo mais equilibrado. A sua mente também agradece, tá? Quando você deixa o seu corpo mais leve, sem muitas toxinas, sem muita dor, sem muita inflamação, a sua mente fica mais leve, você fica mais centralizado em tudo aquilo que você vai fazer, faz com mais gosto, com mais ânimo, certo? Agora vamos falar de outra planta maravilhosa, que quase ninguém também fala, né? Ora Pronobis. O que ela faz no nosso organismo? Essa está sendo muito utilizada para as pessoas que têm anemia, né?
ela tem um teor bem alto aí de fortificar, né? De matar aí as bactérias, enfraquecer, né? Matar, ela não vai matar, mas ela vai enfraquecer as bactérias porque ela vai estar fortalecendo o seu organismo, né? Vai ter muito ferro, né? Tem muita fibra, então ela vai tratar até a parte do seu intestino, né? Porque ela vai dar uma condição de combater as inflamações e infecções do seu sangue e ao mesmo tempo tratando o intestino por causa das fibras. Se você utilizar ela em forma de salada, ela vai ter bastante fibras ali, né? O intestino vai até agradecer. Agora, se for usar como chazinho, ou até com um tipo de fitoterápico, aí sim você tem menos fibra, mas vai ter todo o conteúdo de vitaminas que o seu sangue precisa, né? Então, são plantas que você pode adquirir um galhinho e plantar no seu quintal. Quem não tem quintal, faz que nem eu, planta na área de serviço. Ela fica uma árvore bem grande. Essa árvore, ela vai crescendo e conforme ela vai crescendo, você pode ir poldando ela. Nessa polda aí você vai utilizando aquelas folhas, vai utilizando em forma de salada ou um chazinho, 2 ou 3 vezes por semana, né? E isso vai ajudar o seu organismo a combater as fraquezas, né? Então fica essa dica maravilhosa para que você possa, né, usufruir de tudo isso. A nossa natureza, né, o nosso país, ele é rico em tudo que a gente precisa, né? São tudo coisas naturais. Você quiser adquirir umas plantinhas ou outra para colocar lá, né? Para colocar lá no seu quintal, lá na sua área de serviço, né? Vale a pena ter esse cultivo, né? Essa interação com a natureza é o que a gente precisa. Eu acho que muita gente está perdendo isso, né? Isso não é bom para o nosso organismo, não, para a nossa vida, né? Esse contato. Tem muita gente que fala para mim que tudo que precisa busca na farmácia. Farmácia, é bom ter farmácia, né? Porque você está com uma dor ali, ou alguma coisa assim, você vai lá, busca um remédio e controla ali no momento. Mas a melhor farmácia do mundo, você pode estar adquirindo ela dentro do seu quintal ou até mesmo ali na área de serviço, né? 1 metro quadrado dá para você ter assim, de 4 a 5 plantinhas lá que vai utilizando no dia a dia. Você vai fazendo um rodízio, né, de plantas, fazendo um rodízio. Se de 3 a 4 meses tem uma planta ali que você usa quase todo dia, ou uma vez por semana, 2 vezes por semana, se ela for enfraquecendo, você vai substituir ela por outro tipo de planta. Isso também vale a pena, viu? Vale a pena, porque eu não vejo ninguém por aí ensinando isso. Vai substituir uma planta pela outra. O alecrim, ele não é em todo lugar que ele dá, né? Mas o quanto você puder cultivar ele, enquanto ele estiver ali, vai usando, vai usufruindo, vai usando na comida, vai usando no fitoterápico, vai usando num chazinho, né? Quando ele enfraquecer e ele não quiser mais, né? Não tiver mais força para você estar manuseando e utilizando ele, substitui por um manjericão. O manjericão também é muito bom para abrir nosso campo mental, né? Ele ajuda, né, a combater aí algumas coisas aí do estômago, né? Tipo uma acidez. Pode pegar o manjericão junto com espinheira santa. Então, junto os dois, faz um chá. Você vai ser aliviado de várias coisas, né? Várias tensões e também trata um pouquinho o estômago. E ainda mais a parte energética dele vai dar um estalo aí nos seus cristais do seu cérebro para abrir mais a sua visão, o seu campo da visão mais intuitiva também, né? Faz isso. Manjericão é uma planta sagrada, né? Na Índia chama-se tulasi, né? É uma planta muito maravilhosa, é um cheiro gostoso, né? Um aroma assim. Se você estiver manuseando ele com tipo uns 15 metros, a pessoa vai sentir de lá, o vento leva e a pessoa vai sentir que você está trabalhando com manjericão. Então, são dicas que vocês podem estar aí utilizando todos os dias da sua vida para você ter uma boa qualidade de vida, viu? De saúde.
A saúde, ela tá faltando muita saúde no nosso povo, né? No nosso meio. Por que vem tanta gente aqui procurar? Ah, eu quero um fitoterápico assim, assim, assim. Ah, eu fui lá, tomei tantas injeções, tomei tantos remédios e não melhorei. Por quê? Tudo isso em excesso vai poluir o seu sistema, sua parte fisiológica. Vai dar vai dar um troço aí, vai dar uma coisa que você jamais espera futuramente. Vai travar seu rim, o seu baço, o seu pâncreas, o seu fígado. O fígado eu acho que é até o primeiro que vai sentir o baco quando você toma muitas medicações por muitos anos, muito tempo. Então, é bom, fica a dica, né? Existe tudo isso, mas tem que ter cautela, tem que ter aí uma parte de sabedoria para lidar com todas essas coisas, né? Então fica a dica da farmácia natural do universo, né? Em tudo que você planta, vai, se cultivar bem, vai para frente, entendeu? Então é isso, gente. Vamos cuidar da nossa saúde. E você tratando da saúde, né, da sua parte fisiológica, o seu sistema nervoso também agradece, né? A sua mente fica mais leve, né? Então, vamos cuidar dessa parte, né? A natureza está aí para todos, né? Todo mundo deve se beneficiar dessa natureza maravilhosa, né? Então, fica essa dica aí, tá bom? Então, tem muitas coisas que devemos adquirir ali do nosso ladinho. Se não souber de alguma coisa, pergunta, né, para alguém que sabe mais. Sempre tem alguém que vai saber um pouquinho que planta que vai combinar com a outra, se pode tomar esse chá, se não pode. Eu não falei muito ainda de contraindicações, né, de algum chá, de algumas plantas. Plantas quentes, tipo cravo, canela, gengibre e outras plantas que tem a conotação de quente, né? Coisa quente. Para quem tem pressão alta. Aí vocês têm que maneirar e não juntar 2 ou 3 dessas plantas quentes para tomar, certo? Agora, se a pressão for baixa, você pode utilizar, não tem problema nenhum não, tá bom? E outra coisa, quando você fizer um fitoterápico, passar de 20, 21 dias, né? O fitoterápico que eu falei, como você deve fazer, tal, bonitinho ali, colocar as plantinhas lá no vidrinho, tudo. Quando chegar vocês têm que anotar num caderninho, em algum lugar lá, a data que você colocou e a data que você vai fazer, tirar, né? Tirar eles lá de dentro daquela garrafa, daquele litro lá e coar. E aí vai estar pronto para vocês tomarem, né? Vai estar pronto para vocês utilizarem, né? Aí com isso vocês podem estar fazendo também, colocar nos vidrinhos, né? Tem a gotejador, contra-gota não, gotejador, né? Que aí dá para você usar de gotinhas, 30 gotas por 2 vezes ao dia, dependendo para que vocês precisam, né? Para que precisa. Qual é a finalidade do qual eu tenho já passado aí no anteriormente, né? Então, fica essa dica maravilhosa e eu espero que vocês utilizem tudo isso com muito amor, com muito carinho, né? E é isso aí. Quem quiser saber mais alguma coisa, quem quiser, se tiver alguma dúvida, pode mandar perguntas que eu respondo todas com muito carinho para vocês, tá? Então, fica essa dica aí maravilhosa para todos vocês.